Ela nasceu em Joinville, 1975. Ela é filha de Odenir e Angélica. 3 irmãos, casada com Diógenes, é mãe de 4 filhos. Bernardo, 13 anos, Isadora, 7. E os gêmeos Vitor e Letícia, 3 aninhos. Formado em fisioterapia em Joinville, 1996. Católica romana, torcedora do Vasco da Gama. Foi atleta de vôlei, FMD Rio do Sul, Chapecó, Concórdia. Comida preferida, estrogonofe. Bebida, Weizenbier, cerveja de trigo. Hobby, correr muito. Esporte preferido, voleibol. Música rock, admira a família e detesta a mentira. Ela, Gabriela Martins de Moura, fisioterapeuta. A nossa Gabi, a Gabi ex-FMD, de História Bonita em Rio do Sul, a esposa do presidente da Câmara de Vereadores, do vereador Diógenes Formiga de Moura, nosso Di. Estimado, obrigado por ter vindo na boca do povo aí, receber essa figura boníssima. Que bom tê-la aqui. Eu que agradeço o convite teu, da RBA. Fico muito lisonjeada. É mesmo, Gabi? Obrigada. Estás assim, com a língua afiada. Vamos falar de fisioterapia, vamos falar um pouquinho de política, né? Que mulher de político... Tem que saber falar, né? E sempre tem muito pouco tempo para ficar acostumado, também faz parte, né? E vamos conversar também do voleibol, da nossa FMD, de Rio do Sul, enfim. Estimadinha, eu estava lendo aqui o Diógenes mandou cortar alguma coisa desse currículo aqui? Porque Mandou. Eu estava lendo esse currículo e mandasse aí via e-mail, eu disse, manda uns dadozinhos e veio muitos dados, né? E essa história da Gabi, da Gabriela, hoje fisioterapeuta em Rio do Sul, um pouquinho dessa tua história que nasceu lá em Joinville, e o teu pai Odenir e a Angélica, sua mãe, a gente conheceu lá na antiga Telesc, que quando eu recebi o currículo me caiu a ficha. Angélica, ela, que a gente tinha alguém com balcão para nos atender, e hoje a gente sabe que infelizmente... Não tem mais. Não temos mais. Hoje havia o 0800, aquela praga do 0800 que deixa todo mundo louco e pouco se resolve, né? Que saudades daquela época, estimada. Um pouquinho da tua história, vai lá. Então, assim, nós morávamos em Joinville, meus pais já trabalhavam na Telesc, foram transferidos para Blumenau e de Blumenau foram transferidos para cá. O pai veio para gerenciar os 27 municípios do Alto Vale. Na época eu tinha 11 anos, já jogava vôlei, né? Cheguei aqui, eu cursei a 6ª série no Colégio Rui Barbosa e fui fazendo a minha história como atleta, gostava já muito de vôlei, já jogava em Blumenau também, em escolinhas. E daí aqui eu treinava, da 1h30 às 3h30 com o voleibol infantil, na época era a Mariane, a nossa técnica. A Mariane. Lá da Tibum? Da Tibum. A Mariane, casada com o Ricardo, né? O Ricardo foi jogador profissional? Isso. Daí, das 4 às 6, eu fazia atletismo com o professor Luciano. Luciano Yurk, que hoje eu tenho bastante orgulho dele ser professor do meu filho, né, do Bernardo. E eu fiz atletismo com ele. Uma pessoa muito disciplinada, determinada. Muito assim, dedicado. Muito dedicado. É um cara fantástico. Boas lembranças dele. E das 6 às 7 eu ficava lá pelo ginásio descansando para treinar das 7 às 9 com o vôlei adulto. Então eu saía à 1h30 de casa e voltava às 9 horas da noite com a Kombi da fundação. A Kombi na época levava-nos em casa à noite, cada uma nas suas casas. Isso na adolescência, né? Isso eu tinha 12, 13 anos. E não fazias atletismo também? Fazia atletismo, então das 4 às 6 atletismo com e fazia Luciano, o vôlei, paralelamente. Então eu treinava da 1h30 às 3h30 o vôlei infantil com a Mariane, das 4 às 6 eu ia ali para o estádio, treinava atletismo com o Luciano, e das 7 às 9 eu fazia o vôlei adulto com o Luizão. Professor Luizão está lá em Pouso Redondo, tá em Pouso Redondo, que fez um grande trabalho aqui em Rio do Sul também. Fez. Muito trabalho de base ele trabalhou aqui, né? É verdade.
E aí, você foi para Joinville estudar ou primeiro você foi jogar Não. voleibol? Você jogou aqui, jogou em Chapecó, jogou em Concórdia? Concórdia. Isso antes da faculdade, então? Antes da faculdade. Daí, com 14 anos, eu fui para Concórdia, joguei um campeonato pela Sadia, onde a gente ficou campeãs. Daí, no ano seguinte, eu fui morar em Chapecó, com 15 anos. Foi foi o meu melhor ano, assim, né? Foi o ano que eu tive a oportunidade de ser convocada para jogar na seleção catarinense, fui para Campeonato Brasileiro, fui campeã estadual, Jogos Abertos. Chegou o final do ano, eu tinha a oportunidade de renovar o contrato lá, ou até mesmo fazer um contrato com outro time, né? Jogar em outra cidade. Mas por opção minha, eu resolvi estudar. Né? Não tinha como conciliar, até na época eu fui daí para Florianópolis estudar. Tinha uma proposta do Badeco, que era o técnico da Elase naquela época, para jogar e estudar. Mas a gente sabe que não tem como conciliar, é muito complicado, né? Outro te dedica a uma coisa, outro te dedica a outra. Tá, isso, Chapecó foi seu melhor ano? Foi meu melhor ano. E Concórdia? Concórdia? E Rio do Sul, no voleibol, na sua época? Foi bem bom, assim, por Rio do Sul a gente disputou Joguinhos Abertos, disputamos regionais, Jogos Abertos, né? Mas o ano que eu mais competi mesmo foi quando eu estava em Chapecó. Né? Que as oportunidades apareceram e você optou por estudar. Estimada, você foi para Florianópolis, tá? E daí você... Como é que foi o caminho para fisioterapia? Na realidade, como eu sempre gostei muito de vôlei, eu resolvi fazer fisioterapia por ter sido atleta e por poder continuar, né, no meio esportivo. Então, daí eu prestei vestibular, passei e fui morar em Joinville. Né? Na época, meus pais estavam em Rio do Sul. Então, eu cursei a faculdade toda em Joinville, meus pais morando em Rio do Sul. E aí, terminasse a faculdade e já voltasse? Terminei a faculdade, já voltei. Terminei a faculdade com 20 para 21 anos, bem nova. E meu pai, logo em seguida, né, me ajudaram, meus pais, a montar minha clínica e logo já me instalei aqui em Rio do Sul. Então já estás com uma boa cancha aí já estou bem velhinha, na fisioterapia, né? Com atletas, não atletas, pessoas de mais idade, de menos idade, essa coisa toda aí.